E o Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos. Boas-vindas à nossa audiência qualificada ao 87º episódio do podcast Segurança dos Direitos, que é o nosso podcast sobre segurança pública, direito penal, processual penal, política criminal e temas afins correlacionados à questão criminal. Hoje, quem vai conduzir esse episódio sou eu, Juni Cirino dos Santos, e o nosso anfitrião usual, por questões de tempo, que só conseguiu entrar muito em cima da hora na nossa reunião para gravar, tá aqui na nossa bancada junto comigo. Rafael Borges, se quiser dar um alô para nossa audiência qualificada. Olá, pessoal, prazer estar aqui novamente com a querida Juni e dizer que eu não mereço essa alcunha de anfitrião principal, não. A mesa é compartilhada, portanto, seguimos juntos no projeto. Tudo bem. Nosso anfitrião usual, então. Quem é a nossa convidada especial do podcast hoje? É uma amiga querida lá de Curitiba, que foi minha colega de turma durante parte da faculdade na Federal do Paraná, embora tenha se formado na Universidade Estadual de Ponta Grossa, também no Paraná, que é a Luísa Nami Godoy. Luísa, se você quiser dar um oi para nossa audiência. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Luísa, daqui a pouquinho eu volto pra gente conversar um pouquinho mais. Bom, eu vou seguir aqui, não vou dar mais tempo nessa introdução, me prolongar muito nessa introdução, e seguiremos com o nosso episódio logo depois da vinheta. Bom, pessoal, a gente está aqui hoje com a Luísa. A Luísa é uma pessoa que fez o mestrado dela no exterior, na Universidade de Coimbra. Resultado desse mestrado da Luísa foi um livro que está sendo publicado agora pela Lumen Iuris, que se chama Os Delitos Culturalmente Motivados e a Justiça Restaurativa. Lu, eu quero que você, antes de mais nada, se apresente brevemente aqui para nossa audiência e, se for possível, que você nos conte um pouco dessa tua experiência de fazer mestrado no exterior, como você chegou lá e, enfim, o que você está fazendo agora, quais são os teus planos para o futuro. Bom, gente, então, o meu nome é Luísa Nami Godoy, como a Juni já introduziu. Eu me formei no ano de 2014 na Universidade Estadual de Ponta Grossa, embora tenha cursado uma parcela da universidade na Universidade Federal do Paraná, onde eu conheci a Juni. Eu me formei em Ponta Grossa e assim que eu peguei o meu diploma, eu já tinha o plano de fazer um mestrado no exterior. Pesquisando, me identifiquei com o programa em Ciências Jurídico-Criminais na Universidade de Coimbra e em setembro de 2015 iniciei os meus estudos por lá. Inclusive, depois, se alguém quiser tirar dúvidas sobre o processo de admissão, sobre o mestrado, eu vou deixar o meu contato e vocês podem me procurar no Instagram, no WhatsApp, enfim, a gente pode conversar sobre isso também. No mestrado, foi onde eu tive minha primeira aproximação com a criminologia e me interessei pelo tema que hoje a gente vai conversar um pouquinho. Então, no primeiro ano de mestrado, eu fiz todos os créditos, as matérias, e no segundo ano consegui uma bolsa para investigação e pesquisa na Universidade de Salamanca, na Espanha. Eu pesquisei em Salamanca por aproximadamente um ano, apresentei o trabalho em Coimbra, fui aprovada e retornei para o Brasil depois de 2 anos e meio no exterior. Atualmente, eu sou assessora no Tribunal de Justiça aqui no Paraná e estudo para a Defensoria Pública. Então, em breve, se Deus quiser, estarei como defensora. Mas é isso. Acho que... Ai, legal, Lu. Acho que, e especialmente depois de ler
o resultado da tua dissertação de mestrado, eu tenho certeza que você vai ser uma grande adição aos quadros da Defensoria Pública, de qual estado for que você decidir ou conseguir passar, e tenho certeza que, enfim, vai ter uma carreira ainda brilhante como defensora pública pelo futuro. Tá. O teu livro, Luísa, ele se chama Os Delitos Culturalmente Motivados e a Justiça Restaurativa. E é interessante porque o título do livro já traz dois conceitos que muitas vezes as pessoas não estão muito familiarizadas. Então, para a gente começar, eu queria que você primeiro explicasse o que são delitos culturalmente motivados, explicasse também um pouco o que é a justiça restaurativa. Sei que a gente vai falar sobre justiça restaurativa em mais detalhe no fim do episódio, mas quero que você já comece, fazendo uma leve introdução desse tema também, mas falar principalmente sobre os delitos culturalmente motivados e qual é a importância da gente pensar esses delitos culturalmente motivados em uma sociedade como é a sociedade brasileira atual, mas, enfim, acontece globalmente isso, que são sociedades chamadas multiculturais. Bom, então, eu acho que para falar de delitos culturalmente motivados, em primeiro lugar, é preciso que a gente entenda um pouco o que é o multiculturalismo e o porquê da importância desse tema. Bom, o multiculturalismo, pode ser, é muito difícil conceituar o multiculturalismo, mas de forma muito simples, ele pode ser definido como a coexistência pacífica de várias culturas em um mesmo espaço de tempo e lugar. Isso é cada vez mais frequente, mais recorrente em sociedades multiculturais. O Brasil, o Canadá, a Europa como um todo. Então, a globalização e essa desfronteirização torna cada vez mais frequente a existência de diversas culturas em um mesmo lugar, em um mesmo país. Seja com imigrantes, estrangeiros, refugiados, e até aqui no próprio Brasil, como a gente vê, com diferenças culturais regionais, que também são muito grandes e que são objeto de estudo muito interessante para o direito, porque trazem diversas questões. Uma dessas questões são os delitos culturalmente motivados, que são delitos, crimes, praticados por alguém estranho àquele país de acolhida e que não é um crime na sua cultura. No livro eu vou trazer, a gente vai conversar mais sobre alguns casos, mas, por exemplo, são delitos que no país de origem daquele agente, daquele sujeito, não são condutas com desvalor, não são condutas criminosas, mas que no país em que o país de acolhida, essas culturas passam a ser penalizadas. Então, a gente precisa pensar formas de criar políticas públicas que sejam, ao mesmo tempo, acolhedoras, que respeitem o outro, que acolham o estrangeiro, aquele que é diferente, mas que, ao mesmo tempo, tragam uma resposta eficaz a esses delitos. Então, acho que esse é um dos principais desafios que a gente encontra em sociedades multiculturais. Dentro desse escopo, surge a ideia de, quem sabe, aplicar a justiça restaurativa. Por quê? A justiça restaurativa, ao contrário da nossa justiça penal clássica retributiva, ela é uma justiça que o próprio nome já diz, restauradora, que busca, por meio do encontro entre vítima, ofensor, comunidade, de todos os envolvidos em um delito, uma solução mais pacífica, integradora e realmente reparadora daquele delito. Então, Luísa, a gente teve aqui, há pouco tempo no podcast, a presença da Michael Nolan, que é uma advogada, freira católica, muito ligada à causa dos índios, e
E por meio desse podcast, a gente acabou descobrindo a existência de uma resolução do CNJ muito interessante, né? Que não que crie uma hipótese de justiça restaurativa, ou tampouco que reconheça de forma clara e inequívoca a questão dos delitos multiculturais, mas que dá um espaço para intervenção dentro da solução daquele conflito, desde que protagonizado pelo membro de uma aldeia indígena, confere espaço à intervenção daquele núcleo da onde ele vem, né? Eu fiquei completamente maravilhado. Eu confesso que eu não tenho nenhuma aproximação com os seus temas, li o teu trabalho, maravilhoso, mas confesso que foi a primeira aproximação que eu tive com os teus temas, mas eu fiquei muito maravilhado com essa reflexão dessa possibilidade, quer dizer, desse reconhecimento do multiculturalismo, né? E, desculpa, Luiz, você fala de onde? De qual cidade? De Ponta Grossa, no Paraná. Do Paraná. Porque o podcast é muito sudestino, centrado. Eu adoro quando vem alguém do sul, mais do sul, do norte, do nordeste, enfim. E eu dizia o seguinte, porque assim, por que eu estou falando isso, né? Porque aqui no Sudeste, essa realidade do multiculturalismo, ela às vezes fica muito escondida, né? Como o Sudeste tem cidades muito grandes e tudo muito integrado, e tudo muito pasteurizado, e tudo muito... Essa realidade fica um pouco escondida, mas o Brasil ele é riquíssimo em experiências multiculturais. E isso fala muito sobre a necessidade da gente incorporar esse debate ao direito penal e a qualquer metodologia democrática de resolução de conflitos, né? Não que eu acho que o direito penal tem essa habilidade, tem essa aptidão para resolver conflitos, mas já que essa é a função manifesta dele, né, declarada pelo menos, né, é preciso incorporar a ele essas realidades, né, do multiculturalismo. Né? E aí, quando você escreve um livro maravilhoso sobre isso, me vem à cabeça essas reflexões e imediatamente me remeteu a essa experiência que a gente teve aqui com a Michael Nolan, tão experiente na lida com a realidade indígena, e as coisas se relacionaram aqui na minha cabeça, né? Não, e é legal que você traga essa reflexão sobre a realidade brasileira, porque e eu achei muito interessante que na introdução a Luísa já falou que delitos, para você entender essa questão da multiculturalidade, não é só uma questão, digamos, entre países ou regiões muito distantes, né? Você tem uma multiculturalidade interna também, e o Brasil é muito representante disso, né? De diferenças regionais que podem provocar, digamos, esses embates culturais. E diferenças regionais bastante gritantes, né? Não só em termos do que o Rafael trouxe aqui de as diferenças culturais entre o Nordeste, o Norte e, digamos, o Centro-Oeste do país, que entre si são completamente distintos, mas que, em grande parte, ainda aderem, digamos, a uma lógica jurídica própria, digamos assim, do Ocidente. No entanto, a gente também enfrenta uma situação muito particular, que é realmente essa questão dos casos, enfim, da questão indígena, né? Como o Rafael falou, que já foi brevemente comentado aqui pela Michael Nolan. E você traz alguns exemplos, assim, desses embates culturais e do que isso representa para, enfim, o sistema penal de um modo geral, e me chamou bastante atenção que um dos casos que você descreve tem justamente relação com a questão indígena. E eu queria que você descrevesse um pouco isso, até para dar um pouco de concretude da importância de você pensar delitos culturalmente motivados no Brasil. Eu queria que você descrevesse um pouco essa situação que você expõe na tua dissertação do infanticídio indígena, né, do infanticídio ritual, e como isso é tratado aqui no Brasil hoje, atualmente. Bom, então, para falar do infanticídio ritual indígena, eu vou pedir licença para voltar um pouquinho na pesquisa,
de forma bem breve para dizer que, ao definir o tema, eu escolhi alguns delitos já julgados por tribunais para trazer a relevância, mostrar que isso realmente é uma coisa com aplicação prática e que precisa ser melhor solucionada dentro do direito penal. Então, eu trago alguns casos no trabalho que foram julgados pelo Tribunal Americano, pela Corte Constitucional Europeia, e entrando na questão do Brasil, a gente, embora não encontre casos sobre delitos culturalmente motivados, a gente encontra muitas decisões culturais, como, por exemplo, o caso da vaquejada, alguns casos de costumes, de regionalização, como a Juni já trouxe. E sobre o infanticídio cultural indígena, que é uma questão de grande importância e ainda muito silenciada no Brasil, a gente não encontra quase nada de material. Então, para estudar esse tema, eu busquei várias fontes, conversei com muita gente que realmente está inserida em comunidades, que entende sobre o assunto. E acho importante falar que um primeiro ponto sobre esse trabalho é que eu não faço ao longo dele nenhum juízo de valor sobre essas condutas, sobre o que é realmente, sobre certo e errado, a gente não tem nem a pretensão de falar sobre isso. O tema central é como esses delitos poderiam ser melhor tratados e melhor solucionados dentro do nosso direito, dentro do direito brasileiro, do direito europeu, do direito americano. Então, para entrar nesse assunto, eu acho um pouco delicado falar sobre o certo, sobre o errado, sobre uma cultura ou sobre outra. Então, já quero deixar bem claro que, assim, são considerações com base na lei, com base na normatividade de uma conduta que se aplica a uma norma. Então, basicamente, eu trago o caso do infanticídio ritual indígena, por quê? Porque em muitas comunidades, muitas aldeias indígenas do Brasil ainda não, que ainda não se misturaram, que ainda vivem um pouco mais reclusas, são muitos relatos de infanticídio, não só no Brasil, né, do infanticídio indígena, que não se confunde também com o infanticídio tipificado no Código Penal do estado puerperal, logo após o parto. Então, são coisas diferentes. É chamado também infanticídio, mas a gente vai falar aqui sobre infanticídio ritual indígena, que ocorre em alguns casos quando nascem, por exemplo, gêmeos, crianças com alguma deformidade, crianças com autismo, não necessariamente bebês, isso pode acontecer em crianças com uma idade um pouquinho mais avançada. A aldeia indígena, ela entende aquilo, que esse nascimento, que essa criança, ela representa um mau agouro, ou seja, um sinal para toda a comunidade, de medo, de tensão, e como os indígenas, eles têm um senso comunitário muito forte, isso não é uma questão que atinge só o pai, só a mãe, é uma questão que atinge toda aquela comunidade envolvida. Então, por muitas vezes, o que acontece é que a mãe, o pai ou algum outro membro da comunidade acaba cometendo o infanticídio indígena e matando essa criança para que ela não cause um mal maior à comunidade. Então, isso para eles não é visto como um crime, é visto como uma forma de evitar que uma tragédia se abale sobre a comunidade, que algo pior ou algo ruim aconteça. Então, Luísa, você, enfim, faz uma ressalva muito interessante e muito importante na tua exposição aqui sobre não juízo de valor, né? Quer dizer, eu queria te perguntar um pouco sobre esse desafio, né? Embora você tenha escolhido como objeto de estudo essa questão do multiculturalismo, você vem de uma cultura específica, né? Aliás, como eu e como nós todos, né? E eu queria saber em que medida
ter avaliado esses costumes, enfim, ter avaliado essas condutas a partir do teu ponto de vista cultural específico, né? Por mais que você consiga estabelecer essa distinção, em que medida isso ajudou ou dificultou a tua pesquisa? Porque eu tenho para mim que esse é um dos grandes problemas do direito penal, né? E da subsunção do fato à norma, né? Justamente essa dificuldade. E aí a gente fala de multiculturalismo, eu falando aqui, me veio até a cabeça, né? A gente fala que enfim, talvez isso seja e deve ser mesmo mais presente na relação da sociedade com comunidades indígenas, com comunidades ribeirinhas, ou mesmo com comunidades quilombolas. No Rio, você tem uma realidade multicultural muito presente, muito forte também nas favelas, né? As favelas cariocas são espaços de efervescência cultural, e o choque cultural que existe entre aquilo que se produz e que se goza na favela, daquilo que se produz e que se goza no asfalto, às vezes leva a interpretações em processos criminais também absolutamente equivocadas acerca daquelas condutas, né? Eu mesmo, na minha experiência, já vi juiz lendo uma determinada atitude, uma determinada realidade, determinado acontecimento da favela com lentes típicas da Zona Sul. E aí a tragédia é certa, né? Porque, diferente de você, os juízes fazem juízo de valor mesmo, e impõem o seu juízo de valor às suas sentenças e dosam pena em função dos seus juízos de valor. É uma coisa horrorosa, né? E eu queria ouvir um pouco de você. Como é que foi isso, esse distanciamento, né? Você conseguiu fazer com tranquilidade? Não? Como que foi? Como é que você conseguiu fazer essa análise do multiculturalismo a partir da tua realidade? Bom, eu acho essa uma pergunta super interessante, acho até difícil de falar sobre ela, porque por mais que a gente tente se afastar, né, dos nossos valores, das nossas culturas, e se abrir mesmo para o outro, para entender a realidade do outro, essa não é nunca uma tarefa fácil, né? Eu até trago um trechinho que eu gosto muito, e não é nem jurídico, é uma fala do Mia Couto, em uma conferência, Murar o Medo. Ele diz, para que a gente possa ver as luzes dos outros, é preciso apagar as nossas. E eu acho que eu pensei muito nisso ao longo dessa pesquisa, ao longo desse trabalho, para conseguir, desde o início, ficar neutra em todos os delitos que eu avaliei. Para mim, o mais difícil foi avaliar a excisão clitoriana, porque em Salamanca eu conheci uma grande amiga, que era da minha turma de espanhol, na Universidade de Salamanca, e ela era da Burkina Faso e era excisada. Então, conversando com ela sobre o tema, sobre o assunto, ela me falou que é extremamente comum mesmo, tanto que na Nigéria, por exemplo, a excisão ela foi proibida há mais ou menos 2 anos. Então, é um costume realmente muito presente, porque eles entendem que, fugindo um pouquinho à pergunta, mas só para contextualizar, os praticantes da excisão clitoriana, eles entendem que o ser humano ele nasce um ser híbrido, ou seja, a mulher só vem a ser mulher depois da excisão. Então, as mães, as mulheres mais velhas, elas entendem que as filhas, para casar, para serem aceitas como mulher dentro daquela comunidade na qual elas se inserem, precisam ser excisadas. E a excisão clitoriana, ela tira o prazer sexual da mulher, ela por muitas vezes é feita na clandestinidade, principalmente quando se trata de um delito culturalmente motivado, como, por exemplo, as imigrantes na França, na Espanha, em Portugal, que praticam a excisão, praticam em clínicas clandestinas, em casa, ou seja, isso pode causar sangramentos, pode levar à morte, retira a autonomia sexual daquelas meninas que ainda são muito jovens para se autodeterminar e para fazer essa escolha. Então, conversando com ela, com essa minha amiga, eu vi que é uma questão tão enraizada que não cabe a nós. Foi mais fácil, foi mais difícil por se tratar de alguém que eu conhecia, estava em contato, mas também foi fácil de entender
o porquê isso acontece e como não cabe a nós, ocidentalizados, inseridos em uma cultura, criar realmente esse juízo sobre essa conduta e esse desvalor. Então, foram desafios, mas a minha orientadora até escreveu no prefácio do meu livro, e peço licença para ler: nem todos nós somos capazes de empatia e de solidariedade, de compreender que o mundo do outro pode ser diferente do nosso mundo, de caminhar com os sapatos do outro, calcorreando esse mundo que é diverso do nosso. Mas, felizmente, alguns de nós ainda o são. Luiz Anami Godoy é o seguramente. Essas são virtudes notáveis que, entre outras, essa obra também desvenda. Não sei se realmente consegui atingir esse objetivo, mas foi o meu intuito ao longo dessa pesquisa. Eu acho curioso que o tratamento ocidental dessas questões, né, entre aspas, polêmicas, ele quer sempre receitar a expansão do direito penal, né? Além do sujeito não saber enfrentar, não ter condições de enfrentar uma questão multicultural, né? Porque é isso, você mergulhou no tema sabendo um pouco o que iria encontrar, né? E encontrou essa situação absolutamente sensível, né? E coincidentemente ainda foi ter uma amiga, né? Enfim, que experimentou isso e soube digerir, soube tratar da situação. Agora, quando você fala na ocidentalização, eu sempre penso em jogar isso na gaveta do direito penal, que é sempre a forma como o Ocidente, notadamente o Brasil, enfim, é sempre a forma como ele pretende, como ele propõe, né, solucionar questões sensíveis, questões impactantes, né? Então é muito legal quando você relata essa experiência e quando você fala desse distanciamento necessário para uma pesquisa dessa natureza, né? Porque sem esse distanciamento você não teria feito a pesquisa, né? Sem dúvida. E acho que você tem realmente um mérito muito grande em conseguir esse distanciamento, né? É lógico que certamente algum viés sempre permanece, é impossível a gente se livrar de toda a carga cultural para observar essas situações, mas você faz isso com muita seriedade, é nítido assim o teu esforço. E aproveitando o gancho desse último comentário do Rafael, eu queria que você falasse um pouco sobre justamente qual é esse tratamento penal que é dado para essas questões no Brasil, né? Como são resolvidas questões de delitos culturalmente motivados no Brasil? Porque realmente, assim, no Brasil as coisas são sempre jogadas sem qualquer, digamos, reflexão mais apropriada, são sempre, né, relegadas para tarefas do direito penal que lide com isso. E eu queria que você falasse um pouco para a gente como que o direito penal lida com essas questões aqui no Brasil. Então, Juni, antes de responder a sua pergunta, eu vou voltar um pouquinho para contar um caso que ganhou muita repercussão no Brasil do infanticídio ritual indígena, que foi o caso da menina Haqqani. A Haqqani, ela foi condenada à morte mais ou menos com 2 anos de idade em uma tribo do sul do Amazonas, e porque ela não se desenvolvia no mesmo ritmo das outras crianças. Os pais da Haqqani foram então incumbidos de cometer o infanticídio, mas eles acabaram não conseguindo cumprir a tarefa e se suicidaram. A Haqqani acabou sobrevivendo e seus ferimentos foram tratados às escondidas por um casal de missionários, Márcia e Edson Suzuki, que estavam lá num processo de evangelização dos indígenas. Eles apelaram à tribo para que Haqqani pudesse continuar vivendo, e ela, então, foi tratada, ela ficou à margem daquela tribo, à margem daquela comunidade. Então, os missionários que estavam nessa tribo, num processo de evangelização, eles conseguiram, depois de um certo tempo, autorização para levar a Haqqani para tratamento no Hospital das Clínicas, em Ribeirão Preto. Ela foi diagnosticada com hipotireoidismo congênito, é uma doença do metabolismo,
e, com a autorização da FUNAI, iniciou o tratamento médico. Depois de algum tempo, a Haqqani ela se desenvolveu normalmente e ficou quase sem sequelas, e esse casal conseguiu a autorização para adotar ela, requereu na justiça a adoção da Haqqani, e ela foi deferida. Essa história, a história de vida da Haqqani, deu origem a um documentário que chama Quebrando o Silêncio, um debate sobre infanticídio nas comunidades indígenas do Brasil, que promove a conscientização e o reconhecimento desse problema no nosso país. Bom, então voltando à pergunta anterior da Juni, isso tudo para dizer que no Brasil os casos de delitos culturalmente motivados eles ainda estão fora dos tribunais. A gente encontra casos julgados muito mais em países com multiculturalismo já mais exacerbado, como principalmente o Canadá, os Estados Unidos e a comunidade europeia. No Brasil, embora a questão exista e precisa ser tratada no direito penal, a gente não vê muitos casos julgando as cultural offenses e o argumento da cultural defense. Ou seja, a cultural offense é a ofensa cultural, é o delito culturalmente motivado, esse crime que é cometido por um agente que não enxerga o desvalor da sua conduta, mas que é reconhecido nesse país que ele se insere como uma conduta penalmente relevante. E a cultural defense, ela é o argumento trazido em vários desses julgados para atenuar ou mesmo excluir a culpa desse agente. Então, em vários casos, são trazidos peritos culturais, peritos criminais e peritos culturais que avaliam como que o argumento da defesa cultural influenciou na prática daquele crime. Um dos casos muito paradigmáticos é o caso de Kimura, uma japonesa, que na prática do Oyaku Shinju, que é uma prática japonesa de suicídio conjunto de pais e filhos, tentou se suicidar, levando consigo os filhos. Ela acabou não falecendo e os filhos sim. Então, julgada pelo tribunal, ela trouxe o advogado dela trouxe muito esse argumento da cultural defense, ou seja, Kimura ela vivia há muitos anos na Califórnia, mas ela ainda estava tão presa dentro das suas raízes, ela vivia como uma esposa japonesa, não tinha amigos, não tinha família, realmente se encontrava no seio da sua comunidade e quando ela pratica o delito, o advogado traz esse argumento e consegue uma atenuação da culpa. A partir disso, surgem os problemas que os delitos culturalmente motivados enfrentam no direito penal. A gente não tem como falar aqui sobre todas essas questões e analisar metodicamente cada uma delas, como eu faço na minha pesquisa. Mas pensando sobre esses crimes, sobre esses delitos, a gente precisa analisar de que maneira uma cultural offense poderia refletir em cada núcleo central da teoria do crime, que exige, para que a gente possa atribuir a prática de um delito a alguém, que o comportamento seja típico, antijurídico e culposo. É isso, Luiz. Então, quer dizer, eu queria aproveitar um pouco esse gancho aí que você me dá para pedir para você explicar um pouquinho para a nossa audiência qualificada o belo trabalho que você faz em torno do conceito de culpa, né? Culpa lato sensu, né? Como você bem colocou, né? Esse debate, quando ele é levado ao tribunal, ele tem que ser traduzido para dogmática, né? Não adianta, o tribunal entende mal, né? Mas entende a linguagem da dogmática, né? Por mais que a gente fale da questão do multiculturalismo, enfim, a gente tem que encontrar, como você coloca com muita clareza no teu livro, né, na tua pesquisa, né? A gente tem que encontrar o que dentro ali do elemento do crime dá para ser trabalhado para aceitar, para receber esse debate do multiculturalismo. Aí você foi certeira,
E eu queria que você explicasse um pouco para a gente, né, sobre essa coisa esse trabalho que você desenvolveu em torno do conceito de culpa, que é um elemento do crime segundo o conceito analítico, né? Bom, então partindo do pressuposto de que a pena ela só pode ser aplicada nos casos onde há a reprovabilidade da conduta por um sujeito imputável que sabe o que faz e que realiza com consciência da antijuridicidade dessa conduta em condições normais de circunstância, ou seja, poderia não fazer o que faz, um crime. Então, nesses casos culturalmente motivados, eu acho que fica muito claro a incidência na culpa. Porque para essas pessoas, para esses agentes do delito, eles não enxergam o desvalor daquela conduta. Ou seja, como eu comentei nos casos da excisão, ou no próprio caso do infanticídio ritual indígena, o ofensor não vê aquilo como um mal causado para a vítima. Embora eles possam compreender, talvez, o caráter ilícito da conduta, eles não compreendem o porquê dessa ilicitude, o porquê desse desvalor. E isso acaba criando para o direito penal uma imensa dificuldade na reprovabilidade desses delitos. Porque não há como punir alguém que não se considera ou que não sabe, que não pode ser considerado culpado, que não possui um juízo de desvalor daquele resultado. Como eu analiso ao longo de todo esse trabalho, a gente não pode ignorar a influência que as regras costumeiras e os imperativos tradicionais de uma pessoa têm na formação de sua identidade. Então, alguns delitos culturalmente motivados, sobretudo aqueles que são praticados por pessoas que chegaram há pouco tempo nesse país de destino, nesse país de acolhida, eles podem sim constituir casos de erro sobre a ilicitude. Ou seja, o sujeito não sabia e nem podia saber que a sua conduta é contrária à lei penal daquele país e que não atua culpavelmente. Porque o sujeito só pode ser considerado culpado quando conhece ou poderia conhecer realmente a ilicitude de seu comportamento. Desse modo, o juízo de reprovação feito pelo nosso direito penal, pelo sistema penal clássico, por muitas vezes ele não poderia ser sequer realizado, ou seja, o direito penal por muitas vezes não poderia sequer ser utilizado nesses delitos. Eu gosto muito da solução que você apresenta no livro do erro de proibição, né? Que é um instrumento, enfim, ignorado, né, solenemente pelos tribunais brasileiros, né? Assim, parece que não existe. Parece que você fala erro numa audiência ou numa petição, parece que está falando um palavrão, né? Tanto o erro de tipo quanto o erro de proibição. Mas mais ainda o erro de proibição. Que é algo que o Juarez Tavares também traz também no Fundamentos de Teoria do Delito, se eu não me engano, né? Ele fala da possibilidade de você tratar de delitos culturalmente motivados dessa forma, mas que o direito brasileiro acaba ignorando. E eu acho que a importância do livro da Luísa, quer dizer, está também, né, na ênfase que se dá à importância dessa consciência da ilicitude, porque a verdade é que sem a consciência da ilicitude, o direito penal é castigo puro, né? As sanções penais não é nem castigo, é inflição de dor, né? É pura inflição de dor, né? Não que não seja, mesmo tendo a consciência da ilicitude, mas não tendo, é pura produção de dor, né? É uma coisa que é absolutamente nonsense, é uma coisa que não se explica em nenhum plano teórico, né? Isso fica muito claro, isso ficou ainda mais claro para mim quando eu me deparei, pelo livro da Luísa, com essa questão dos delitos multiculturais, porque ali está desenhado, né? Quando se trata dos delitos multiculturais, a questão da ausência da consciência da ilicitude, ela é muito desenhada, né? Ainda mais com os exemplos que a Luísa traz, os exemplos práticos, os exemplos concretos em que os tribunais mundo afora já enfrentaram essa questão, ali fica claro, né? Por mais preconceituoso que seja o leitor, fica claro, não dá para você admitir, por exemplo, nessa hipótese da mãe japonesa, que ela tenha feito aquilo com consciência de ilicitude, né? Está desenhado.
Mas a questão da consciência da ilicitude, a questão do multiculturalismo, ela também está presente em exemplos menos eloquentes, né? Como os que a Luísa traz, né? Ela também está presente em exemplos em que o multiculturalismo não parece tão evidente assim, né? Mas eu achei que você trabalhou com essa desculpa muito bem, assim, de forma muito clara, muito didática, e ofereceu uma saída dogmática para o problema, né? Que eu acho que é e sólida, né? Mais do que uma saída sólida, uma saída racional, uma saída que conversa perfeitamente com o direito penal, né? Que não precisa apelar para nada que esteja fora do direito penal. Mas além da saída dogmática, eu acho que o ponto alto assim, do trabalho da Luísa é, digamos, essa solução que é uma solução talvez pouco utilizada, né, ou que as pessoas pouco imaginam que pode ser utilizada, que é a solução da justiça restaurativa. E o interessante da justiça restaurativa é que ela dialoga muito com esse debate sobre a culpa, né, que é feito dentro da dogmática. Porque na justiça restaurativa, e me corrija se eu estou errada, ao invés de digamos, uma responsabilização imposta, né, uma atribuição de culpa imposta, na justiça restaurativa você tem todo um trabalho de fazer a pessoa entender a responsabilidade que ela tem, que agora não se identifica mais com a culpa no sentido penal, mas a responsabilidade que ela tem por aquela conduta dentro, né, desse ordenamento. Então, coloca necessariamente a pessoa que comete o delito culturalmente motivado em um diálogo com a sociedade, em um diálogo de compreensão dos dois lados. Eu queria que você apresentasse para a gente, já para encaminhar para o final esse episódio, um pouco sobre essa possibilidade da justiça restaurativa como método de resolução desses conflitos. Então, eu acho que, frente a todos os problemas que a gente encontra na análise dos delitos culturalmente motivados na esfera penal, principalmente pela dificuldade em considerar punível um fato praticado por um agente que sequer compreende o desvalor do resultado, a justiça restaurativa ela surge de forma muito esperançosa, eu diria. Já foi questionada, inclusive, se essa parte do trabalho não seria utópica. Eu espero que não. Eu vejo cada vez mais a justiça restaurativa sendo aplicada no Brasil, tanto em questões de família como já em questões criminais. Não só, e eu acho que a justiça restaurativa, a justiça restaurativa em si, ela não implica em uma ausência do direito penal. Isso é muito importante. A justiça restaurativa, ela pode caminhar, principalmente nesses casos onde a gente trata de questões sensíveis, de ofensas graves, né? A dignidade sexual, a liberdade sexual, a liberdade, a vida, a saúde, crimes graves no nosso ordenamento. A justiça restaurativa ela não precisa andar por si só, ela não precisa ser a única a ser aplicada, mas ela traz um papel muito mais efetivo na solução desses delitos do que a justiça penal clássica, retributiva, que, como a gente já explicou, em diversos casos sequer poderia ser aplicada. Então, a justiça restaurativa, ela tem um viés muito comunitário. Ela se originou com os maores, em tribos aborígenes, ela traz uma aproximação entre o ofensor, a vítima e a comunidade. E ela permite a criatividade, ela permite que sejam solucionados os delitos de forma dialógica, por meio da conversa, por meio da integração, por meio da aceitação. Então, a justiça restaurativa, ela também pressupõe a voluntariedade do agente. Ou seja, nesses delitos, o viés restaurativo aproximando o ofensor à vítima e tentando não incutir neles uma outra ideia de cultura,
mas sim a liberdade de escolha daquele agente, daquela vítima, e possibilitando que eles se insiram e que eles compreendam também a legislação daquele país que vai se tornar o lar ou vai se tornar o novo acolhimento daquele sujeito. Então, eu acho muito importante que a gente pense na justiça restaurativa não apenas como uma forma de resolução e não de penalização daquele conflito, mas sim numa forma de interagir, de trazer para a sociedade questões que estão muito enraizadas e que, por vezes, só o diálogo, só o convívio com outras pessoas, ou o convívio, a conversa aberta com a própria vítima, pode possibilitar. Eu acho engraçado quando a Luísa diz que teria sido alvo de críticas, né? Não sei se críticas, mas comentários, né? No sentido de que isso seria uma utopia, a justiça restaurativa, né? O que pensam essas pessoas do sistema, da forma como ele opera hoje, né? O que pensam da função ressocializadora da pena, né? Aquilo ali é bastante tópico, né? Deve ser, porque, sinceramente, não vejo o menor sentido nisso. E quando fala aí de fato, Luiz, eu não conheço muitas experiências assim no Brasil de aplicação, de incidência da justiça restaurativa em matéria jurídico-penal, né? De maneira que, enfim, mas assim, me vem muito à cabeça as experiências internacionais, né? As experiências, por exemplo, a forma como a África do Sul lidou com pós-apartheid, né? Como que, na busca de soluções, enfim, não era uma justiça restaurativa, estrito senso, mas caminharam por uma estrada completamente diferente. E aqui no Brasil, que a gente fez uma anistia meio porca, né? Meio não, completamente porca, até hoje se discute, né? Se a lei da anistia tem... E aí hoje, passados quase 40 anos, aí quer voltar atrás, aí quer punir os torturadores, né? Os caras já estão decrépitos, né? Já tem todos 95 anos de idade, aí querem punir os caras, porque não souberam discutir em que termos, não souberam discutir um modelo, talvez de justiça de transição, ou talvez de justiça restaurativa, ou talvez uma alternativa qualquer que desse conta daquele período histórico tão complicado, né? Tão difícil, e insistem, né? E são essas mesmas pessoas que insistem em classificar esses modelos como modelos utópicos, né? Por que são utópicos, né? Por que modelos que diferem do modelo tradicional de resposta penal, que não leva em consideração todas essas nuances, todos esses aspectos que se levantam no seu livro, são modelos utópicos, né? Aonde que está a utopia disso, né? Pensei exatamente isso quando eu fui questionada. Inclusive, esse foi um questionamento da minha banca da dissertação sobre a utopia, e eu trago uma frase do Galeano que diz: mas não será a utopia que nos impulsiona a caminhar? Ou seja, se não for, né, para buscar uma melhora do sistema, um afastamento desse nosso direito penal tão falido, para quê, né? Para que as pesquisas, para que a busca por soluções que sejam realmente mais humanitárias, mais comunitárias. E eu acho que se essa for realmente uma solução utópica, mas que ela nos impulsione, né? E que a gente busque chegar até ela da maneira mais eficaz possível. É isso. Até porque é muito interessante, né? Você pensar, poxa, como que a pessoa pode, digamos, acusar de utópica a solução da justiça restaurativa, se a solução da justiça restaurativa não é uma experiência tão bem, enfim, utilizada, né? Não é uma experiência que tem a história que tem a experiência da pena, a experiência do direito penal tradicional. Então, poxa, me parece, assim, que você tem que questionar de volta, né? O que é mais utópico? Você continuar usando uma solução que claramente não está dando conta de, enfim, promover efetivamente uma solução
que tenha cuidado com todas as partes envolvidas, você continuar utilizando o direito penal que de novo se prova irresponsável e não eficaz para responder a esses problemas sociais? Ou será que o tópico é você propor uma coisa nova, algo que talvez a gente não tenha muita experiência realizando, mas que certamente me parece é mais responsável do que você continuar insistindo numa resposta que claramente não está dando certo, né? Que claramente provoca mais dano, mais problemas do que soluções, do que, enfim, mais provoca dano para a sociedade do que benefícios. Então, eu acho que você está mais do que correta em propor né, essa solução, ainda que seja uma solução com a qual a gente tenha pouco trato, pouca experiência, mas que pelo menos né, digamos, uma solução nova. Quase, enfim, a mesma coisa que você, sei lá, tratar um paciente. Se o tratamento que você está dando é um tratamento que não está sendo eficaz, você vai insistir no tratamento, aumentar a dose, ou você vai procurar soluções alternativas? Você vai procurar soluções alternativas, é a resposta eficiente, né? É a resposta inteligente, inclusive. Então, acho que é a mesma coisa aqui, especialmente nessas situações tão sensíveis como são os delitos culturalmente motivados. Pois pense se nós, né, que somos ocidentalizados, não conseguimos compreender efetivamente o que a resposta penal está buscando dos autores de delitos. Imagine uma pessoa que sequer entende a lógica do direito penal, né? Que sequer entende a racionalidade penal, que sequer compreende o que é a racionalidade penal. Para ela é menos ainda, assim. Então, o direito penal, se já não significa nada para a gente, imagino que não vai significar para quem não está inserido na lógica ocidentalizada da justiça penal. Eu acho, Luísa, que assim, o teu trabalho é um trabalho que está muito bem feito, é um trabalho extremamente, assim, cuidadoso em tratar dessas questões, porque são questões muito delicadas, né? E acho que você foi muito corajosa de propor uma solução concreta para isso. Poucas pessoas se dispõem a isso, né? Você não só trabalha de maneira muito eficiente a parte dogmática, mas você propõe uma solução para uma coisa que você diz, olha, talvez a gente não tenha as respostas na dogmática, mas você mostra como, né, existem ali respostas dogmáticas que podem ser usadas de maneira mais eficiente, mas você diz, olha, mas ainda assim, talvez essa outra proposta seja mais interessante, mais eficiente para a sociedade. Eu vou passar o microfone agora para o meu querido colega de bancada, Rafael Borges, para ele se despedir da nossa audiência qualificada, mas logo em seguida retornamos para você, Luísa, para você, enfim, fazer suas considerações finais, se despedir da nossa audiência e lembrando sempre da indicação de um livro não jurídico para a gente diversificar um pouco o repertório, digamos assim, dos nossos ouvintes. Rafa, tá com você. Bom, queria agradecer muito a Luísa e queria dizer da honra desse podcast em ter aqui o debate, né, digamos assim, também, por que não dizer, um dos lançamentos do seu livro, né, esse livro maravilhoso que trata dessa pesquisa importantíssima, e dizer assim que é absolutamente fundamental, sobretudo que juízes conheçam o teu trabalho. Estou falando de juízes assim numa perspectiva bem pragmática, né? É importante que todo estudante de direito, todo estudante de criminologia, todo mundo interessado na questão criminal, conheça o teu trabalho, mas eu digo juízes porque ali eu vejo o teu trabalho operando efeitos muito concretos no campo da aplicação da pena, né? Esse debate sobre o multiculturalismo, ele está para muito além do multiculturalismo, né? Ele conversa muito com o conceito de culpa, como você botou também, com a questão da consciência da ilicitude, e como que esses elementos devem ser decisivos
importante na subsunção dos fatos à norma, né? O teu trabalho, ele revela isso, né? Aplicar o direito, aplicar a lei, não pode ser um trabalho burocrático. É uma coisa informada por diversas, múltiplas variáveis, dentre as quais a questão multicultural, a principal delas, mas outras várias e tantas que têm que ser levadas em consideração no momento da aplicação da lei. Para o direito penal não ser essa máquina de moer gente completamente falível e indecente, e cruel e perversa, né, que a gente tem. Então, eu queria te agradecer por apresentar para a gente esses novos horizontes, dizer mais uma vez da satisfação de ter o seu livro relançado aqui, vamos dizer assim, e dizer que foi ótimo esse bate-papo, e dizer que você é muito bem-vindo aqui no podcast. E torço para que você muito rapidamente seja aprovada no concurso e se torne defensora pública. Certamente essa trincheira tão importante da defesa do Estado de Direito, que é a Defensoria Pública, vai enriquecer muito tendo você aí nos seus quadros. Bom, gente, obrigada, em primeiro lugar, pelo convite. Fiquei muito feliz e agradeço muito os comentários, o debate, acho que foi muito enriquecedor e muito bom que a gente possa ter esse espaço de fala para debater questões tão importantes. Espero realmente que a gente consiga reconhecer no Brasil os benefícios da justiça restaurativa e que ela seja cada vez mais aplicada no nosso sistema, que ela traga realmente essa essência humanitária, integradora, para uma vida em sociedade mais positiva, e também para que o Estado, né, possa se valer efetivamente de mecanismos mais eficientes e equilibrados no combate à criminalidade como um todo, sejam os delitos culturalmente motivados, sejam os delitos praticados por subculturas, como o Rafael mencionou, a questão das favelas do Rio, sejam pelos delitos em si, né? Acho que a justiça restaurativa ela é muito ampla, ela tem um espaço muito grande de aplicação e que deve ser realmente cada vez mais utilizado pelo nosso sistema, possibilitando a conscientização da vítima, da comunidade, dos ofensores e uma reparação efetiva dos danos causados pelo delito, né? Eu acho que quanto menos, eu termino, inclusive, coloco no livro uma fala, quanto menos entendemos, mais julgamos. E compete-nos, por isso, desarmadilhar o mundo, tornando um lugar mais solidário e menos punitivo. Então, acho que fica esse desejo para hoje e para o futuro. A obra que eu vou indicar, eu acho que vai ser Ensaio sobre a Cegueira, de Saramago. E, enfim, gostaria de agradecer muito que a gente se encontre mais vezes e estejamos juntos em breve. Com certeza estaremos. Se a pandemia assim permitir, com certeza estaremos.